Boa tarde. A primeira reforma ortográfica na nossa língua aconteceu em 1911 em Portugal, quando o português foi simplificado, se distanciando do latim. Já que no Brasil, o primeiro acordo ortográfico foi estabelecido em 1943. O mais recente foi em 1990. Logo poderemos ter mais novidades. No Senado Federal, uma proposta da Comissão de Educação pretende excluir das palavras as consoantes e as vogais que não são pronunciadas. Com essa ideia, a expressão homem com H maiúsculo pode até perder o sentido. Imagine se a frase "hoje o homem passou horas no hotel" fosse escrita assim, sem a letra H. Fica meio estranho. A gente já é acostumado assim. Estranho. E hoje pior ainda. Até super-herói reprova. Tem que ter o H. Porque Homem-Aranha sem H não é Homem-Aranha. O Senado criou um grupo para estudar mudanças na língua portuguesa. A principal é a eliminação das letras que não são pronunciadas, como o U, de palavras como queijo e guerra. O objetivo é simplificar a ortografia para facilitar o ensino. Metade dos alunos brasileiros não passou do nível básico em leitura numa das mais importantes avaliações internacionais, a PISA. Qualquer alteração no código ortográfico do Brasil tem que ser realizada por pessoas competentes, pessoas que saibam o que estão fazendo e que trabalham nesse sentido. Não é o caso do nosso Senado. Nos últimos 70 anos, a língua portuguesa passou por pelo menos 3 grandes mudanças na ortografia. É só ir a uma biblioteca e pegar um livro mais antigo, como este dos anos 50, para a gente ver que a nossa língua nem sempre foi como a conhecemos hoje. É só abrir qualquer página. Aqui, palavras como porto, este, fez, ele e redes aparecem com acento circunflexo. O último acordo foi firmado em 1990 para unificar a ortografia nos países de língua portuguesa. Mas a vigência das mudanças foi adiada para 2016. Se a nova proposta entrar em vigor, o cantor Ney Matogrosso vai ter que mudar uma das suas músicas mais conhecidas. Para debater sobre a simplificação da língua portuguesa e o novo acordo ortográfico, convidamos a escritora Renata Palottini, membro da Academia Paulista de Letras, e também recebemos o professor Hernani Pimentel, coordenador do grupo de trabalho criado no Senado para implementar as regras da reforma ortográfica. Participe você também, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo via Twitter e pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, não. Vamos começar esclarecendo aqui que essa proposta, simplificando a língua portuguesa, é mais um passo do acordo ortográfico da língua portuguesa que foi assinado em 1990. As novas regras passam a valer a partir de 2016 para Brasil, Portugal e mais 6 países de língua portuguesa. E o senhor professor Hernani é um dos autores dessa nova proposta. Por que o senhor defende esse projeto? Bom, eu defendo esse projeto por obrigação de ser honesto com a minha profissão. Sou professor há 50 anos. E há 50 anos, quando eu vejo ortografia, quando eu entro nos meus livros no capítulo ortografia, eu tenho que pedir desculpa aos alunos, porque não há lógica, não se pode ensinar com lógica. Eu vou dar um exemplo. Uma dança dos quicongos chama-se Xica. Como é que nós escrevemos Xica? Com X ou com CH? CH. Com CH. A regra diz que as palavras de origem africana se escrevem com X. Então tem 2 problemas na regra. Primeiro que ela não funciona porque os dicionários todos registram com CH, como você falou. Segundo, porque ela pressupõe um conhecimento que na educação não se dá mais. Não se ensina mais latim, não se ensinam mais radicais. Então, naquela época, se baseavam nos radicais, as escritas, porque a gente tinha uma lista de radicais. Estudava latim e tinha uma lista de radicais do francês, do inglês, do espanhol, do italiano, etc., que entrava na nossa língua. Com a evolução tecnológica, com a internet, são tantas as palavras que ninguém consegue saber de onde elas vêm para saber escrever. Tsunami, por exemplo, de que língua vem? Eu preciso saber de que língua para eu escrever tsunami? Eu mesmo, professor de português, achava que era da Indonésia, depois fui saber que era do Japão.
Então, não há mais sentido de você ter que escolher, saber a origem das palavras para poder saber escrever. Mesmo porque ninguém ensina a origem das palavras. Segundo, eu coloquei isso como professor. Não existe o Tá, pode... A gente já vai aqui continuar. Tudo Renata, qual que é a opinião da senhora sobre essa proposta? Em primeiro lugar, eu sou totalmente contra a proposta, por várias razões. Uma delas, o professor aqui ao lado acaba de levantar. Quer dizer, não deve-se desprezar, simplesmente desprezar a história das palavras. Me parece que isso é incrementar a ignorância e não melhorar a educação. Se você não está informado, se você não quer saber que homem vem de homo hominis, isso significa ignorar o latim e ignorar a origem do nosso idioma. É mais um passo na ignorância e não mais um passo na simplificação. Eu queria dizer também que foi esquecido por esse projeto, basicamente, a existência de um acordo até baseado em normas legais que dá à Academia Brasileira de Letras a autoridade para regular, para legislar sobre a língua portuguesa no Brasil. Isso foi esquecido, foi posto de lado e passou-se adiante, caminhou-se para propor a ignorância. Ou seja, vamos propor que não nos interessa saber que existiu o latim, que não nos interessa saber que o idioma português, aliás, o hispano-português e todos os demais idiomas latinos de origem latina, têm essa origem. Essa origem tem que ser conhecida, não tem que ser ignorada. Creio que no momento o que se está propondo é um aumento da taxa da ignorância. Vamos mostrar aqui só alguns exemplos para ilustrar para as pessoas do que se trata a proposta. Nós separamos aqui uma arte com os exemplos. Então, nesse caso, pela proposta, sai o H no início das palavras, já que ele não é pronunciado. Então, por exemplo, homem e hora ficam sem o H. O mesmo acontece com U, quando não é pronunciado. Por exemplo, queijo e quero. As palavras com som de X ganham o X, Então, por exemplo, chance e macho ficam com o X, perdem o CH. O som de S seria representado apenas pela palavra S. Então, cai o XC e os dois S de excesso e cai o segundo S de pássaro. E palavras com som de Z passariam a ser escritas com o Z. O exemplo casa e o próprio exemplo, certo, professor? Bom, primeiro, eu queria responder à professora Renata, porque há duas faltas de informações na afirmação dela. Primeiro, que na origem, no século XIII, quando Dom Dinis criou a primeira universidade portuguesa, e 50 anos antes, quando se criou a língua portuguesa escrita, homem não tinha H. Ele só foi ter H um século depois, quando os padres quiseram valorizar o latim. Segundo, não se pode explicar. Eu sou um defensor do latim, porque primeiro que eu estudei latim. Eu também. Sim, pois é, eu estudei latim. Só que o mundo foi sendo atropelado e a educação mudou. A educação hoje exige que o estudante entenda e não decore. Antigamente se estudava decorando. Essa proposta, esse acordo ortográfico, que foi assinado em 1990, não alterou praticamente nada da proposta de 1975. Então, nós estamos incluindo hoje uma proposta pensada em 75, período de ditadura, em que o ensino era com base só em decoreba. Estou usando decoreba entre aspas. Memorização. O segundo caso é que a ABL não é defensora legal
nem tem a incumbência legal de defender a língua portuguesa. Isso é um sofisma que a BL está lançando. A quem cabe defender a língua portuguesa? O povo. O povo é que tem que defender. E quem a população, representa... eu diria a população. Quando se usa a palavra povo, a gente corre um certo risco. Eu diria que é a população. A população. Só que quem representa essa população é o Congresso Nacional. Tanto é que em todas as leis, essas últimas leis de reforma ortográfica, de mudança ortográfica, diz que qualquer alteração tem que ser submetida ao Congresso Nacional. A Academia Brasileira de Letras, segundo essa lei, que diz aí, que foi nesse trecho que foi lançado pelo Arnaldo Nisquier na Folha de São Paulo, é um texto fora da realidade. O texto dá à Academia uma incumbência de 2 anos para fazer algum trabalho. Então, o texto está confundindo delegação de poder com competência. A competência é do Congresso Nacional. E a delegação foi dada à Academia Brasileira de Letras, que desrespeitou a lei. Porque o acordo ortográfico diz, por exemplo, né, tem regras cujas exceções terminam em reticência. Nós vamos precisar fazer uma pausinha muito rápida aqui. Falar uma coisa. Nós já vamos Os argumentos voltar. são muitos. O que eu estou vendo é que a imprensa está informando o que não percebeu ainda, o que não entendeu ainda. O senhor vai continuar com o seu argumento? Tá. Daqui a pouquinho o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a proposta de simplificar a ortografia da língua portuguesa. Os defensores dessa proposta, como o professor Hernani, acreditam que o ensino pode se tornar mais fácil com as novas regras. Renata, qual é a sua opinião? Eu não acho, evidentemente, eu estou me apresentando aqui como uma opositora à proposta. Eu não acho que isso fosse facilitar o ensino. O que vai facilitar o ensino é que se proponham medidas de base para que haja uma revolução na educação brasileira. A educação brasileira, como todo mundo sabe, é pobre, é mal conduzida, é mal proposta, ela está mal desde o princípio. Todos sabemos que a escola pública no Brasil, principalmente a escola básica pública no Brasil, e
principalmente fora das grandes cidades, está paupérrima, está abandonada. As pequenas casinholas onde essas escolas estão colocadas estão caindo. As crianças estão indo para a escola a pé, caminhando quilômetros. Os professores estão ganhando muito mal. Então, isso é que deve ser pensado para que se possa fazer realmente uma reforma básica e importante na educação brasileira. Não é até tirar o H do homem, pode crer. Agora, eu queria dizer só mais uma coisinha, voltando ou subindo realmente à base. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado é presidida e foi criada, creio eu, pelo senador Ciro Miranda. O senador Ciro Miranda é um cidadão de São José do Rio Preto, respeitável ele, respeitável a cidade, que é senador por Goiás. Já é uma coisa engraçada, não é? Você sair de Rio Preto e ser senador em Goiás. Mas como a gente tem outros casos, que eu não vou citar, em que uma pessoa sai do Maranhão e vai ser senador por Amapá, tudo isso a gente tem que compreender. Porém, eu gostaria de saber qual é a preparação básica que o senador Ciro Miranda teria para legislar sobre cultura, educação e esporte, que também é muito importante. Eu gostaria de saber qual é a origem educacional do senador Ciro Miranda. Ele é a melhor pessoa para propor uma comissão de educação, quando se tem notícia, claramente todo o Brasil tem notícia, de que a educação tem falhas, tem lacunas, tem defeitos extraordinários que deveriam ser enfrentados por uma comissão de educação e não tirar o H do homem, né? O professor poderia responder, então. Eu estou vendo que a nossa opositora está se baseando numa matéria, numa saída no jornal Estado de São Paulo, que informa erradamente. Ela não é culpada da desinformação. O jornal é desinformado. Por quê? O senador Ciro Miranda não tem nada a ver com isso. Na realidade, ele não é o presidente? Agora, mas já houve 3 outros presidentes antes dele. Mas ele é o atual. A senhora não sabe, por exemplo, que quando saiu o acordo ortográfico, 2008, saiu a lei, eu escrevi um livro criticando. E fui à Academia Brasileira de Letras mostrar as críticas. Eu estive pessoalmente com o professor Evanildo Bechara e com 2 testemunhas, né? E todos os argumentos que eu apresentei para ele, ele concordou, mas disse no final da conversa que ele concordava, mas não podia fazer nada porque ele tinha que defender a posição da academia. Mas eu quero dizer mais o seguinte: eu acho que a educação tem que melhorar muito. Tudo que a senhora está colocando, eu aplaudo, é isso também que eu quero. Mas mesmo que a gente tenha excelentes escolas, se a gente conseguir fazer com que o aluno entenda e saiba escrever, raciocinando e não decorando, a gente está vindo para o século XXI, que é o século que nós vivemos. A pedagogia toda hoje se baseia no entendimento, né? E não na memorização. Essas regras são do passado, são todas baseadas na memorização. Então, por exemplo, não se tira o H do homem, que na realidade, na origem era sem H, né? Não se tira o H de homem, aí a gente fala o seguinte, olha, égira. A gente fala, por exemplo, posso falar em ágio, agiota, agiógrafo. Se eu falar em agiota e ágio e agiógrafo, uma delas começa com H. Mas o povo não sabe. Por quê? Não tem essa possibilidade de ter acesso ao latim. Agora, se essas mudanças forem aprovadas e implementadas... Não depende do Senado ainda. Isso ainda não chegou. Nós estamos discutindo. Quem estiver participando, entre no site simplificandoaortografia.com, veja as propostas que nós levantamos em debates. Eu dei palestras, né, e tenho mais de 30 mil assinaturas, né, de pessoas que assistiram às minhas palestras. Então, o que está acontecendo é que, nesse primeiro choque, a imprensa não está sabendo divulgar. Resultado,
nós temos que simplificar o H, porque ninguém sabe usar o H, sabe usar o homem. O X e o CH, se eu falar, por exemplo, a senhora mesmo falou de uma palavra que é escrita diferente da regra. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos debatendo, o Senado vai abrir debate, o senador Cristóvão, muito antes do senador Ciro estar na Comissão de Educação, o senador Cristóvão já debatia isso lá, porque nós, professores, íamos lá querendo ser Agora, ouvidos. se essas mudanças, né, passando por todas essas sugestões, se forem implementadas de fato, vai precisar de um tempo de adaptação, não é, Renata? Inclusive grande. Dos professores. Muito grande. Pode se dar 10 anos de prazo. Deixa só um pouquinho, gente. Pode se dar 10 anos de prazo, porque cada um vai achar tão mais fácil, que vai escolher a nova. Essa é a sua opinião, professor? Sim, essa é a sua opinião? Diga. Não, desculpa, eu tenho 500 mil ex-alunos e a senhora não tem experiência em sala de aula. Não é minha opinião. Eu sou professora. Eu sei, é professora, mas não de português. Eu sou professora há 50 anos. Mas a sua linguagem é oral. E tudo é oral e a nossa é escrita. Eu escrevo Os meus alunos têm que fazer vestibular e têm que... textos, meu Eu sei, mas os meus alunos têm que fazer prova para concurso público e têm que saber a diferença de um G e um J, que não tem explicação. Nós não temos explicação. Que adaptações seriam necessárias, Seria necessário um tempo muito grande, seria necessário que se dissesse aos jovens alunos, olha, o latim não existiu, viu? A nossa língua veio do ar, nasceu pelas nuvens, porque não tem latim na nossa língua. A nossa língua é chamada neolatina porque quiseram, porque algum senador decidiu, algum senador, Ciro Miranda, decidiu que ela iria se chamar neolatina. Mas ela não deve se chamar neolatina porque não tem nada de latim. Nós já não latim há muito tempo e não dizemos que o latim... Qualquer alteração, o latim vai continuar existindo como referência. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, simplificandoortografia.com.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Pela opinião. Obrigada. Obrigado. O JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cemais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, ao 12h35. Vamos falar sobre o excesso de parto cesárea no Brasil. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.